Falar do sorgo, que tem ganhado espaço no campo como uma alternativa mais econômica e resistente ao milho. Em Mato Grosso do Sul, a área plantada cresceu significativamente nos últimos anos. Com custo de produção mais baixo e grande valor nutricional para a alimentação animal, essa cultura vem conquistando cada vez mais produtores, principalmente em regiões com desafios climáticos. Vamos acompanhar. Com grãos pequenos e muito nutritivos, o sorgo é um aliado na produção de silagem para a nutrição animal e também pode ser utilizado na indústria de alimentos. Além disso, destaca-se como uma alternativa mais econômica ao milho. Em Mato Grosso do Sul, essa cultura vem ganhando espaço nos últimos anos. A área cultivada saltou de 4,9 mil hectares para impressionantes 79,6 mil hectares, segundo a Fundação MS. Essa expansão se deve em grande parte à resistência do sorgo a fatores climáticos adversos, como os períodos de seca recorrentes. O sorgo é uma cultura de verão, né, de clima estival, né? Ele é de região de meio seca da África, né? Então ele tem uma tolerância à seca muito forte, né, muito grande. Diferentemente do milho, né? Então ele tem tido mais a aceitação na safrinha, foi onde tem condições de espaço de cultivo maior. E na safrinha ele sempre foi empurrado meio um pouco marginalizado, assim por dizer, né? Empurrado mais para o final da época de plantio, porque ele é uma cultura que tolera assim mais essa limitação de falta de umidade. O ciclo médio de produção dessa cultura é mais curto em relação ao milho. Essa característica torna uma opção mais atrativa para os produtores, especialmente em regiões com desafios climáticos. Varia aí de 100, 105 dias a 125, 130 dias de ciclo. Comparado com o milho, então é um ciclo mais curto. Então ele se encaixa melhor nesse final das chuvas aí, porque tem um ciclo mais curto e mais tolerante à seca. Mas é uma cultura que oferece um ganho com menos risco, menos custos. Então, é adequada para muitas situações. Uma das maiores vantagens do sorgo em relação ao milho é o seu custo de produção reduzido. De acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, o sorgo pode ser cultivado com um custo até 30% inferior ao do milho. Esse talvez é o maior ponto positivo do sorgo. Como a gente parte de um custo inicial inferior do milho e com uma cultura bastante estável em questão de produtividade, né? A gente entende que o milho tem teto produtivo maior, tem um pagamento superior. Mas em anos de muita de frustração de safra, né, é muito provável e acontece, né, uma pena, mas acontece, que o produtor acaba não atingindo uma produtividade para atender o custo de produção dele. Para o sorgo, isso é mais difícil de ocorrer. Então é mais fácil o produtor, no mínimo, atender os custos de produção e sim sobrar pelo menos uma quantidade dessa produção para a lucratividade da propriedade. Quando se trata de maquinário, o produtor não terá que fazer grandes investimentos. De maneira geral, né, são as mesmas máquinas, mesma estrutura, né, vai ter alguma adaptação em questão de plantadeira, disco, alguma coisa, mas isso coisas que o produtor já está completamente familiarizado, que para cada cultura, né, tem um disco específico para semeadura. Mas tirando esse fator, no restante as máquinas são todas as mesmas. O sorgo é amplamente utilizado na nutrição animal, especialmente na produção de silagem com valor nutricional comparável ao milho. Essa qualidade o torna indispensável para sistemas de confinamento de bovinos, um segmento em expansão no país. O principal mercado no Brasil para o sorgo são as agroindústrias de nutrição animal, de produção, né? Aves e suínos principalmente. Tem também uma demanda crescente para a parte de nutrição bovinas, confinamentos, e também um mercado agora, dá para dizer, quase emergente para a cultura do sorgo, que é a indústria de etanol. A produção não atende toda a demanda que tem do sorgo. Então, basicamente, o produtor pode ter a segurança, né, nas regiões que mais produzem sorgo, que esse grão que vai ser produzido, ele vai ser comercializado, né, principalmente nesses estados que já têm
um sistema organizado de comercialização para a cultura do sorgo. Embora sua produtividade, que varia entre 60 e 80 sacas por hectare, seja inferior à do milho em condições ideais, ele se destaca pela versatilidade. À medida que o produtor investe na lavoura, escolhendo os melhores terrenos e períodos para o plantio, a produtividade pode aumentar significativamente. Com o mercado em expansão, em algumas regiões já alcança 90% do valor de comercialização do milho. O sorgo no Brasil, ele é balizado muito pelo preço do milho, né? Então, como ele acompanha o preço do milho, normalmente as melhores épocas de comercialização para o milho também serão para o sorgo, né? Dependendo da praça, dos locais onde ele é comercializado, ele acompanha o preço de 80%, 85%, 90% do preço do milho, né? O que a gente percebe que sim, produtores que têm, por exemplo, condomínios, né, produtores que têm um volume maior e conseguem comercializar diretamente com as agroindústrias, acabam conseguindo valores às vezes melhores. O sorgo tem mostrado seu potencial como uma alternativa promissora para a safrinha no Brasil. Com a chegada de novas tecnologias e seu desempenho superior em condições de estresse hídrico, ele ganha espaço no campo. Além disso, sua maior resistência à cigarrinha, um dos principais desafios na cultura do milho, confirma sua versatilidade e adaptabilidade. O sorgo ele vem adicionando novas tecnologias que facilitam, né, o cultivo para o produtor. Ao mesmo tempo, a safrinha é uma realidade hoje no Brasil muito forte. E, ao mesmo tempo, sempre quando começa a ter maiores problemas climáticos, principalmente estresse hídrico, o sorgo tem melhor adaptação. Os produtores vêm aprendendo a cultivar o sorgo, aumentando as produtividades do sorgo. Então, é muito provável, né, a gente realmente é otimista no sentido que o sorgo, cada vez mais, ele vai fazer parte dos sistemas produtivos e vai ter um contínuo crescente.